Dandadan é o melhor anime de romance que eu já vi. Embora não seja exatamente de romance. Ele é isso e muita coisa a mais. Muita coisa mesmo. Mas uma delas é o romance. E o romance é um gênero que não me chama muita atenção, pra ser sincero. Muitas vezes porque o foco da história, que é o romance, é meio ruim mesmo. Principalmente obra japonesa, já que é o famoso clichê do anime que demora 100 episódios para os protagonistas pegarem as mãos uns dos outros, 20 para dar um abraço e o beijo pro meu amigo só quando One Piece acabar. E no aspecto velocidade, não é como se o romance em Dandadan se desenvolvesse incrivelmente rápido. Até porque se fosse muito rápido também ia ser meio acelerado demais, às vezes ia ficar ruim também. Mas acaba que por Dandadan não ser uma história que só tem romance, ela tem outras coisas pra abordar. O que faz com que essa demora não seja tão vazia, já que o romance não tá avançando, mas assim, a invasão alienígena, sei lá, tá avançando. Ou seja, tem outras coisas relevantes pra história acontecendo que não seja romance, já em anime de romance, só tem o romance pra acontecer. E por mais que Dandadan tenha muita coisa além de romance, o romance não seja exatamente o ponto principal da história, ainda é um ponto muito importante, ele tá ali desde o começo do capítulo 1, basicamente. O que faz sentido, já que Dandadan é basicamente uma história sobre adolescência, sobre como você conhece pessoas novas, tem experiências diferentes, se apaixona, a putaria fica fora de controle, essas coisas. E o romance na história surge basicamente desde o capítulo 1, com a Momo e o Okarun, quando a Momo descobre o nome dele, tem todo aquele lance com aquele ator famoso que ela gosta muito, etc. Ali a história já direcionou pra gente que é ter um romance entre os dois personagens, basicamente. O que salienta ainda mais a importância do romance pra essa história, até porque, pra criar essa história, o autor de Dandadan já falou que leu 100 mangás de romance. Repito, 100 mangás de romance. Eu não sei se ele leu todos inteiros, porque senão foram 500 capítulos de cada um até rolar, sei lá, um abraço. Este homem sofreu mais que Jesus Cristo. E eu acho que foi produtivo pra ele, porque provavelmente ele viu tudo isso e ele falou, nossa, que interessante, vou fazer tudo ao contrário. E deu certo, porque eu acho que uma das maiores qualidades no romance em Dandadan é que ele tenta fugir dos clichês e quando ele usa algum clichê, é geralmente bem feito, de uma forma diferente do que geralmente histórias de romance fazem. Me referindo especificamente às japonesas. Por exemplo, um clichê que Dandadan pega e usa bem, de uma maneira diferente do que geralmente as histórias de romance fazem, na minha opinião, é o triângulo amoroso ou mais quadrilão, eu não sei, tem muito personagem. Basicamente triângulos amorosos ou ter outros pretendentes no geral pros protagonistas ou pra um deles, uma coisa relativamente comum em histórias de romance. É uma forma muitas vezes preguiçosa e mal escrita de criar tensão e conflito. Afinal, toda história precisa de conflito, então o que as histórias muitas vezes fazem é pegar um monte de personagem random mal escrito pra fazer ali uma falsa tensão se o protagonista vai ficar com a mocinha no final ou vice-versa, se eles vão ficar juntos. E Dandadan subverte isso de alguma forma, já que tem sim personagens que nossos protagonistas vão conhecendo ali e os personagens vão ter interesse neles, no caso os outros personagens pela Momo e o Okarun. E isso para ambos, inclusive, o que é bem raro até em anime, ou ele não vira um harém pro Okarun, como em muitos animes aí e vice-versa. E em Dandadan nenhum desses momentos cria essa tensão artificial de maneira séria. Tem personagens que começam a gostar dos nossos protagonistas, até dividem bastante tempo de tela com eles, mas a história sempre faz questão de mostrar que na perspectiva do Okarun e da Momo, eles só têm olhos um pro outro. Mesmo que o Okarun tenha ali a Aira e a representante de turma e a Momo tem o Zuma e o Didi, a parada ali é a monogamia total. Inclusive, eu acho que a história tá se construindo assim por algum motivo específico que a gente vai ver nos próximos capítulos, já que spoiler do mangá de Dandadan, o Okarun e a Momo estão basicamente prestes a se assumirem em namoro, uma parada tipo 100% séria assim, só que estão querendo resolver umas paradinhas antes, já que a Momo tá virando um anão de jardim e o Okarun tá sem os poderes dele. Mas eles já sabem que se gostam e a parada vai ficar realmente séria. Mas ambos estão separados, resolvendo problemas diferentes, junto com seus respectivos fura-olhos, por assim dizer. Então eu acho que a história vai fazer alguma coisa com isso. Eu não sei, tem que esperar pra ver. Inclusive esses personagens mais secundários ali não estão ali só pelo único e exclusivo motivo de serem interesses amorosos, entre aspas. São personagens que têm seus arcos importantes dentro da história. Coisa que eu raramente vejo em um anime de romance, que pega esses personagens e torna eles só realmente descartáveis ali, personagens vazios, que não servem pra nada além de gerar tensão artificial. Ou tesão artificial também, depende. Mas obviamente, o ponto que mais chama atenção e é o melhor do romance dentro de Dandadan é o romance dentro de Dandadan. É o Momo e o Okarun sendo literalmente o melhor casal de anime de todos os tempos. Eles começam ali com pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas eles vão se conhecendo melhor, vão desenvolvendo uma amizade e posteriormente um romance de uma maneira muito bem feita, muito bem escrita. Ao mesmo tempo que ela toma seu tempo pra ir criando esse sentimento entre os personagens, também não é demorado demais. O que eu citei deles estarem agora indo pra ficar juntos aconteceu tipo no capítulo 200 e pouco, o que pra um anime que não é só de romance é relativamente cedo. 200 capítulos não é tanta coisa assim, mas pra um capítulo de romance que também geralmente tem tipo uns 200 capítulos, você acharia muita coisa, porque a gente não ia ter tido, sei lá, um monte de porradaria e desenvolvimento de personagem nesse meio tempo, ia ter, sei lá, episódio da praia, uau! Ou qualquer encheção de linguiça assim, genérica, só pra ter um monte de episódio de animezinho de romance pra vender pra garota carente, sei lá, quem compra essas coisas. Inclusive, falando nisso, esse é mais um estereótipo que Dandadan foge, porque mulher em anime de romance geralmente é uma pessoa insuportável, porque ela é só um par de
peito sorridente, fofinho, ou uma mina chata pra caralho de tsundere. A Momo, ela é uma pessoa que você com certeza provavelmente conhece alguém parecido com ela, se você tem amigas mulheres. Tipo, ela é um ser humano, ela é uma personagem que funciona, e ela é completa, ela não é só uma parada rasa. Ela em muitos aspectos sim se parece com o que seria talvez uma tsundere, ou a personagem fofa assim, garota. Mas esses são detalhes da personagem, são algumas coisas que ela é, mas ela não é só aquilo, ela é muito mais que aquilo. O Kano também, ele é o clássico nerdolinha, história de romance de japonesa, pro leitor geralmente se inspirar, mas isso é uma das coisas que ele é muito mais além disso. É muito importante, eu acho, pra que um romance funcione numa história fictícia, que os dois personagens eles sejam personagens bons por si só, não só quando eles estão juntos. E esses dois funcionam perfeitamente separados, mas quando eles estão juntos é muito melhor. Eles são fofos. Os dois personagens têm seus arcos, sua individualidade, suas paradas, seus próprios amigos também que interagem com eles. E tudo isso funciona muito bem porque o autor de Dandadan é muito bom escrevendo personagem. E relacionamento de personagem também por tabela, que é uma coisa que falta muito em anime de romance, na minha opinião, de novo. Eu não sou o maior fã de anime de romance, então eu vi poucos. Se você aí viu algum anime de romance da hora, comente aí embaixo. Eu posso dar uma chance pra ver e talvez dê uma de ideia sobre Dandadan ser o melhor anime de romance. Mas até então, pra mim é com certeza o melhor anime de romance. Assim como é o melhor anime de Alien, de fantasma e de que mais que tem? Kaiju, talvez? Rock'n'roll, escola, véia savada, tudo. Enfim, acho que o vídeo foi esse. Só queria falar mesmo sobre como o Dandadan é muito bom em muitas coisas, mas em romance especificamente também. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo de cultura pop que sai toda semana. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo. E eu acho que é isso. Falou!